Meus irmãos, a paz do Senhor, amém, graças a Deus. Vamos começar o nosso estudo familiar, né? A epígrafe dessa noite, nós iremos discorrer a palavra do Senhor, um assunto temático, contundente e pujante. Esse assunto, ele fala sobre a predileção dos pais por um dos seus filhos, né? Olha que assunto que estamos vendo hoje, trabalhando. Nós estamos vendo famílias sendo dilaceradas, crianças morrendo nas escolas, né? O liberalismo aí para todo lado, tomando conta, né? Então nós estamos percebendo aí um massacre de uma forma muito agressiva, o espírito das trevas tomando conta da terra, né? Crianças sendo oferecidas, sacrificadas a um demônio perigosíssimo, e nós, como pais, nós temos que prestar mais atenção, como igreja, posicionar, como cristão, como igreja, como homens, como mulheres, como pessoas, da intercessão pela família, pelos filhos, pelas escolas. Olha, irmãos, quantas escolas estão sofrendo massacre, né? Crianças que estão deprimidas. Melhora um pouquinho, por favor. Crianças que estão deprimidas, não querem mais ir para as escolas, não tem mais segurança de forma alguma, e isso está se alastrando, né, queridos? E eu, como pastor, você como ovelha, nós como pessoas que estamos vendo todo esse cenário, o que estamos fazendo? Será que estamos orando como deveríamos orar? Será que estamos conversando como deveríamos conversar mais? Será que estamos orientando como deveríamos orientar? Nossos filhos estão mais presentes, ouvir mais. Irmãos, os tipos de drogas que vêm proliferando, assumindo lugares com violência, é muito grande. E aí a gente vê um mundo sendo sucumbido. Isso está muito sério. Jesus anuncia a sua volta. Ele fala para mim e para você: escapa-te por tua vida, escapa-te por tua história, pague o preço, o custo que for, mas fique com Jesus, fique na casa do Senhor, acenda a chama de uma vida para com o Senhor teu Deus. A hora é chegada, irmãos. Certo que está escrito que filho não salva pai, pai não salva filho, mas tenta ficar dentro da arca, procure ficar dentro da casa, buscando a redenção para a sua história. O mais importante, irmãos, é nós termos a alegria, o penhor do Espírito, que excede todo entendimento, a graça, a sabedoria, para que a gente caminhe, né, irmãos? Para que a gente caminhe. Amém? Muito me alegrei em ver irmã Denise. Ela está sendo discipulada. Deus está trabalhando na vida dessa menina, né? Deus está trabalhando. Abraça essa causa, irmãos. Irmã Denise está aí,
uma moça, menina nova, jovem, 2 filhos, mãe, não falta um culto, ou está lá em casa, ou está na casa da irmã Aparecida, preocupo com ela, mando mensagem, mas está tudo bem, passou bem a noite, acordou bem o dia, como é que estão as crianças? Esse é ministério, irmãos, né? De repente, um domingo desse, você está aí, ó, dando sopa, faça um almoço, convide a irmã para almoçar com você, com as crianças. Adquire esse cuidado. Adquire esse cuidado. Amém? Isso aí é com todos. Vamos ser uma igreja melhor. Né, irmão Elias? Vamos ser melhor. Vamos fazer melhor. Eu sei que todo mundo é corrido, né, irmãos? Mas não deixe de mostrar o seu carinho pelo seu irmão. Eu mando mensagem para todo mundo. Eu envio, procuro saber como é que está. Sinto falta de vocês. E a gente tem que estar mais perto, irmãos. Amém? Vamos lá, irmãos. Vamos lá. A introdução, por gentileza. A introdução. A história de Isaac, né? E Rebeca. Parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Por algumas vezes Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que o quanto isso acontece na família. Os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação dos filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã, né? Seria bom que todos os pais estivessem aqui com seus filhos, né, irmão? Esposa também. Seria importante isso aqui. Eu vejo que as famílias perdem os melhores cultos, né, irmão Cecília? As famílias perdem, as esposas perdem melhor culto, né? Filhos perdem, dão pouca atenção à palavra de Deus. E nós estamos vendo aí, ó, a dor desses pais que perderam seus filhos por esses massacres que está acontecendo aí. Isso é dolorido, irmãos. Isso dói em mim, dói em você, dói na gente. Às vezes você não sente nada, mas se fosse um filho meu, um filho seu. Então a gente tem que estar o quê? Doutrinando a sua casa, a sua família, para que o seu filho não perca o temor, não saia do caminho do Senhor. Amém? E aí às vezes em casa muita coisa acontece e a gente fica numa situação complicada. Amém? Vamos lá, irmãos. Gênesis 25, né? E 19. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Amém? O interessante, querido, que nós começamos a ver que aqui em Gênesis 25, versículo 26, era Isaac da idade de 60 anos, não é isso? 60 anos. Era Isaac da idade de quantos anos? Amém. Agora vamos ver aqui. Primeiro, porque Rebeca era estéril, não é isso? Era estéril. Isaac e Rebeca tiveram
que esperar 20 anos pelo filho prometido. 20 anos. Agora, vamos entender o cumprimento dos propósitos. Deus tem um propósito para todas as coisas. O cumprimento dos propósitos de Deus, a vida deles, veio como? Através do quê? Da oração e da paciência, da fé. Amém? Tomando por esse tópico da introdução, nós começamos a ver que na família cristã hoje, um dos pontos-chave que falta, a oração no pé da mesa. Oração do café da manhã, a oração do almoço, a oração do deitar. O pai, família perdeu diálogo. Família perdeu. Às vezes, irmãos, a gente olha para o retrato da família hoje, que está desenvolvendo, cada um para o seu lado, mas todos vivem numa mesma casa, não é assim? Cada um para o seu lado, mas todos vivem numa mesma casa. É isso, não é? Mas ninguém numa casa sabe nada de ninguém. São conselhos que vêm da onde? De fora, entra para dentro da casa. Você vê que pais perderam autoridade, filhos perderam respeito, pais não conseguem ouvir os filhos. E a gente vê que não é na bruta, na violência, na ignorância, no espancamento, mas tudo é tratado sobre o processo de oração. Tudo é tratado sobre o processo de oração. Porque é a oração que faz gerar o quê? Comunhão, amizade, respeito. Não é isso? Irmãos, eu vivi sozinho, eduquei minhas filhas, e assim, todos os dias eu sou pastor dos meus filhos. Moram distante, mas eu pego o meu celular, mostro para cada um de vocês o que eles me mandam para mim todos os dias. Pai, vou fazer tal coisa assim, assim. Será que eu estou certo? Não, pai, eu quero a sua bênção, a sua opinião, o que o senhor pensa, qualquer problema. Então assim, com meus filhos eu tenho uma confiabilidade. Quando eu falo meus filhos, né, eu não estou desincluindo outros filhos que eu tenho, né? A respeito, casei com a irmã Miriam, ela já tinha 2 filhas, mas por incrível que pareça, tanto a Jussara como a Jéssica, o respeito e o apego que elas têm comigo, desde o primeiro dia que nós nos casamos, que ela me viu. E quando entendeu isso aí, ela olhou para mim e falou assim: esse negão vai ser meu pai. Você entendeu? E assim, irmãos, nós nunca lá na nossa casa teve essa divisão de um para com o outro. Outros meus filhos são amigos delas, eles se unem num só propósito, numa só oração, numa só comunhão. E existe um sentimento que eu cuidei muito com isso. Imagina só, eu só numa casa, reunia todas aquela mulherada para me aconselhar todos os dias. Era a filhinha da bênção, era para dormir, eu já estava deitado, chegava da faculdade, escola, o que você quer? A bênção. É assim, irmãos. E isso não perdeu na minha casa. Não perdeu. Mas eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar. E isso é muito sério. Amém?
E são assuntos que nós temos que tratar, não é, irmão Cícero? Temos que tratar, porque eu quero chegar na vida eterna, eu quero morar, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero viver, eu quero estar com Ele, mas eu preciso também de fazer a minha parte, não é isso? Amém? Irmão Jefferson, não precisa explicar nada, mas diante desta relação aqui, você olha para a sua família, para seu pai, para sua mãe, seus irmãos, o que que você vê hoje, você como cristão? Não é assim? Cada um por si. Cada um por si. É, né? Já pensou? Amém? Vamos lá para o primeiro tópico, por favor. A hora está passando. O plano de Deus para a família é sua presciência. O plano divino para Isaac, para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca fazia parte de um plano de... Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Ele esperava? Não. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou para que a madre de sua esposa fosse. Amém? E aí, irmãos? Ele não descobriu que tinha um problema? Tinha ou não tinha? Mas eu estou casado com essa mulher. Eu quero filho. Quero gerar filho. Quero herança. Mas ela não gera. E qual é o caminho que Isaac toma? Oração. A oração é a espera de um milagre. Mas agora vamos entender que este Isaac era o protetor de... Quem era Isaac? Protetor de... Irmãos, vocês não estão entendendo. Isaac era protetor de Rebeca, irmãos. Era o cuidador, era o conselheiro, era o pai, era o amigo, era o apacentador do seu lar, da sua casa. Casou, mas não sabia que enfrentaria um grande problema. E quando chega o problema, ele resolve o quê? Oração. Sim ou não? Resolve o problema na oração. 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 Olha, a gente vê aqui, Gênesis 25, 26. E depois saiu ao seu irmão agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso, se chamou seu nome de... E era Isaac da idade de... Quando e cresceram os meninos, Esaú foi varão, perito na caça, varão, campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Agora vamos entender o seguinte, queridos. Preste atenção. Gênesis 25, versículo 21. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac e Rebeca, a notícia de que Rebeca estava grávida, portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando Ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo, assim no tempo perfeito, Rebeca gerou 2 meninos, amém? Gerou 2 meninos, no tempo de Deus. Gênesis 25, versículo 21.
Vamos ver aqui. Olha. Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua. Amém, glória a Deus. Isaac fez o quê? Orou instantaneamente por sua mulher. Não é isso? Porquanto era o quê? Estéril. E o Senhor ouviu as suas e Rebeca, sua mulher, concebeu. O que aconteceu aqui? Concordância, amizade, sentimento, amor, vida, respeito, oração, propósito, altar, vida. Ele resolve o quê? Eu vou entrar nessa causa juntamente com você. Tem mulher que está doente, o marido não está nem aí. Tem mulher que está morrendo na míngua e o camarada não se importa. Tem pessoas, mulher que está sofrendo por doenças, mas não recebe oração do seu. Esse lar como é que fica? Dividido. Quem é que sofre mais, o homem ou a mulher? A mulher, gente. Porque ela quer o quê? Apoio, amparo, certeza. Porque ela quer gerar com você o seu mesmo sentimento. Para que as orações possam ser ouvidas. Quando as orações não são ouvidas numa família, numa casa, porque a casa está desordenada, desamparada, falta de joelho, falta de oração, de comunhão, de partir do pão, é falta de comportamento, de cumprimento, é falta de entender qual é o caminho que devemos tomar, não é isso? Amém? O que é que vocês pensam, acham sobre isso? Isso aqui é forte, irmão, olha aqui. Isaac orou instantaneamente. Amém? Glória a Deus. Agora vamos ver aqui o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que havia de acontecer com os filhos gêmeos. Deus sabia ou não sabia? Os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Amém? Gênesis 25, 23. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca. E concebeu seus filhos o quê? Gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois os gêmeos já o quê? Lutavam entre si no ventre da esposa de... Olha, o caso é sério. No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que, criado como agentes livres, eles seriam que rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é cursativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Muitas das vezes nós compreendemos? Não. Sim ou não? O interessante é que, irmãos, vamos entender o seguinte agora. Preste atenção. Gênesis 25, 21. Isaac orou instantânea. Ele orou. Agora, Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu, e dois povos de si dividirão das duas entranhas.
Um povo será mais forte do que outro povo. O maior servirá o menor. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Dois povos. Quem são esses dois povos? São os israelitas, descendente de quem? De Jacó. Amém? Os israelitas, descendente de... Quem é outro povo? Aí, os edomitas, descendente de quem? Agora entenda o seguinte, preste atenção aqui, ó. O que havia? Hostilidade e conflito. Não é isso? Elas assinalaram um relacionamento entre dois povos. Você quer ver uma coisa? Leia aí para mim, por favor. Números, capítulo 20, versículo 14 e 21. Por favor. Números, para a gente adiantar rapidão aqui. Números 14, 20, versículo 14 e 21. Amém? Amém. Então o que havia? Conflito. Não é isso? Conflito. Não, agora, qual que é o propósito de Deus em cima dos gêmeos? Aleluia. Um vai para o norte, outro vai para o sul. Entenda uma coisa. Deus tem um propósito na tua casa, na tua família. Deus tem um propósito em tudo. Às vezes o negócio está meio bagunçado aí, mas tenha certeza que você orar, será gerado um negócio novo aí. Aleluia. Agora vamos ver o seguinte. Gênesis 25, 23. Vamos entender aqui, irmãos. E o Senhor lhe disse: das duas nações há no teu ventre. Agora o que quer dizer? Vamos entender. O maior servirá quem? O maior servirá o menor. Agora, Deus não conhece todas as coisas? Deus não sabia de uma nação forte e de uma nação fraca? Sim ou não? Sabia. Agora, o costume... O mais jovem entre os filhos, entre dois, serve ao mais velho. Nesse caso, porém, vamos entender aqui que Deus, Ele inverteu essa norma. Deus inverteu essa norma, porque o costume que havia em Israel era um costume que Deus vinha quebrando, ensinando. Não é do seu jeito, é do jeito que eu vou fazer. Você não sabe de nada, eu vou te ensinar. Deus inverte essa norma. Agora a gente vê que esse fato, ele vem o quê? Inusitar o princípio que o nosso papel no propósito divino redentor não vem
pelo pleno desenvolvimento das coisas naturais, mas é pela graça de Deus, é pela vontade do Senhor. Deus tem que gerar graça, Deus tem que dar graça. Não é, mas nasceu assim, não. Deus vai dar graça, Deus vai endireitar, Deus vai mover, Deus vai inverter essa situação. A vara está um pouco verde, mas ela vai madurar, ela vai crescer. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, por favor, para nós entender um pouquinho. 16, versículo 1. 1 Samuel 16. Samuel 16, versículo 1. Olha só. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dós de quem? Havendo eu regei, para que não reine sobre isso. Amém? E aí, irmãos? Deus rejeita ou não rejeita? Porque Deus sabe o que Ele quer fazer. Nós apresentamos tanta coisa, muitas das vezes Deus está rejeitando, e Deus sabe o que Ele quer fazer, qual é o propósito que Ele tem. O maior difícil do ser humano ele é entender o propósito que Deus quer. Não é isso? É ou não é? A maior dificuldade que temos, irmã Denise, é nós entendemos qual é o propósito que Deus tem na vida de um homem, de uma mulher, de uma pessoa. O que é que Ele quer fazer? E o Senhor havia o rejeitado. Amém? Agora, o que é que gera graça? O que é que gera graça? Está aqui. Olha aqui, ó. Enche o teu vaso de e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido um rei. Aleluia. E aí, Deus tem um plano na família ou não tem? Tem um propósito na família ou não tem? Tem. Aleluia. Deus tem um plano na família. Deixa gerar, deixa crescer o plano de Deus. Abre a tua mão assim, por favor. Deixa crescer o plano de Deus. Deixa gerar o plano de Deus. Libera no teu coração aquebrantamento, oração, jejum, joelho, propósito. Pede para o Senhor ajuda. Gera o teu plano em mim, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Gera o teu plano em mim. Ainda dá tempo, meu querido, de um negócio acontecer aí. Ainda dá tempo de acontecer um negócio aí. Aleluia. Aleluia. Querido, pais e filhos têm que ter amizade. Ontem à noite eu estava passando por um problema muito difícil, muito grande. E eu tinha algo para resolver e era ontem à noite mesmo. Aí falei, é agora, deixa eu dar uma partida aqui. Peguei o celular, mandei mensagem para as meninas. Rapidamente. Pai, o Senhor não está sozinho. Pai, o Senhor não está sozinho. Meu amor, o Senhor não está sozinho. Fala aí quantos que é. Falei, é tanto. Daqui a pouquinho já resolvi o problema. Aleluia. Aleluia. Gera, querido, nos teus filhos propósito, amizade, aliança, porque um dia nós vamos envelhecer.
Aleluia. Não sei se você já assistiu aquele filme Reino do Felino, Reino dos Felinos. Alguém já assistiu? Reino dos Felinos. O interessante, o leão, ele ficou velho, cansado, e os dentes caindo, mas ele ainda rugia. Aí no final, vem um grupo de leão para matar esse leão velho e tomar o seu reinado. Mas o leão não aguentava mais lutar, mas ele rugia. Mas a sua família viu que ele foi um bom rei, foi um bom leão, ele cuidou, ele caçou, ele proveu. E quando ele precisou, escutaram o rugido do leão. Está precisando de nós o nosso Pai. Aleluia! Glória a Deus. Eu pergunto para você, qual é a marca que você deixa na terra? Qual é a marca que você deixa na sua caminhada? Qual é a marca que você deixa? Qual é o DNA que você deixa? Qual é a atenção que você deixa? Nós temos que ter sinais do Senhor. Amém? Glória a Deus. Os irmãos têm uma dúvida, por favor? Uma dúvida, irmã Aparecida? Uma pergunta, irmã Denise? Está tudo ok? Tem uma pergunta, meu jovem aí, meu amigo? Aleluia. Está tudo ok? Ah, Jesus. Está tudo ok, irmão Rogério? Tem uma pergunta? Amém. Macreze, amado Cícero, irmão Elias, tem uma colocação? Ronaldo Fonseca, Jane, Giza, Márcio, amém? Vamos para o segundo tópico, em nome do Senhor. O conflito familiar. Tem ou não tem? Existe ou não existe? O que mais acaba uma família? Conflito familiar. Conflito familiar. Olha, a esterilidade de Rebeca, na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de um casamento os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso, Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita, ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. O conflito, e os filhos lutavam no ventre dela. Gênesis 25, 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Está lá em Salmo 127, versículo 3 e 5. Por isso Abraão e Sara precipitaram-se à promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um preço alto. Diferentemente de seu pai Isaac, buscou ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac orou, o Senhor
a respeito da questão, eu vi que Deus havia dois povos no seu ventre, e o menor dominaria sobre o maior. Irmãos, quantas mulheres que geram filhos em conflitos, né? Gravidez inesperada, gestação inesperada. Quantas pessoas que sofrem violências, foram violentadas seus sentimentos, não respeitaram seu tempo. Isso é sério. Como é que fica o psicológico dessa mulher e dessa criança? Como que essa criança cresce? Como que os conflitos numa casa, eles surgem quando aparece uma das filhas, um dos filhos com problemas, seja lá droga, social, a falta de harmonia, bebedeira, cachaça. Isso aqui é para ser tratado, irmãos. Eu estou aqui para ensinar, para mostrar para você. E quantas das vezes, irmãos, os pais entram para o quarto, fecham a porta e dormem, mas não oram. Já pensou? Olha, irmãos, olha, irmãos, quantos conflitos que tem nas famílias. Conflito da ambição, conflito pelo ódio, conflito na aceitação, conflito na educação. Só que, irmãos, tudo vem de uma origem. Como nós agimos como pai? Como que nós agimos como pai? Como que nós agimos como mãe? Como que a gente entendeu? A Bíblia fala assim que o começo é melhor, né? Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele cresça, ele não vai esquecer dos teus ensinamentos. Não é isso? Só que depois você vai cobrar o ensinamento de um filho, ele até joga na sua cara, né? O senhor não me ensinou. Irmãos, ontem eu recebi um irmão, uma pessoa na minha casa para conversar comigo, e ele está com um problema sério demais.
A esposa saiu de casa, está muitos dias fora de casa e volta, toda aquela situação. Só que há muito tempo eu venho conversando com eles, né? Falei, vem para a igreja, vocês têm que ser tratado essa vida de vocês. Tem que aprender, vem no culto de ensino, no culto de terça-feira, numa escola bíblica. Guarda isso. Vamos marcar visita com vocês para estar ajudando, né? Tudo. Mas aí o problema chega, não tem mais jeito, né? Porque enquanto você chega depressa com o socorro da oração, quando você ouve um conselho, você guarda, você procura mudar, tem vitória. Amém? Irmãos, a hora está aproximando, vamos chegar aqui. O favoritismo do casal pelos filhos, né? Existe isso na família, né? E temos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25, 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte. E o maior, mais velho, e por isso primogênito. Esaú serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso, o cego Isaque achava que logo morreria. Por isso preocupava-se em abençoar Esaú. Com a bênção patriarcal do direito da primogenitura, alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este satisfazia o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Amém? Um grande conflito na família. Favoritismo é uma coisa muito séria. Amém? Esse aqui merece isso, esse aqui merece aquilo. Às vezes você ama um, odeia o outro. Só que aquilo está gerando um ódio no coração de quem? Das crianças, dos filhos. Os filhos percebem, os filhos sentem a falta de compreensão, de atenção. Pega no colo, deita no colo se for possível, joga no ombro, faz alguma coisa. Pelos filhos, ele sempre vai ter de você a imagem do seu pai, da sua mãe. Irmãos, eu trabalhei de uma forma assim com meus filhos, né? Chegava final de ano, boletim escolar, eu estipulava uma nota lá para eles. Tinha que me apresentar aquela nota, apresentava menos, entendeu? Ou mais, mas todos que tinham que chegar no final junto. Mas só que quem sabia mais, ensinava que não sabia. Ensinava que não sabia. Entendeu? E já tinha promessa. Eu não prometia o que era, mas vem Natal, vem Ano Novo, vai vir bênção para vocês. Vem bênção, pai, vem. O que será que vem? Não, vem bênção. Mas eu, durante o ano, eu já percebi o que eles queriam. Entendeu? Aí, eles vinham correndo para casa. Pai, passamos de ano. Minha nota foi isso, foi aquilo. Eram os primeiros na fila. E assim foi crescendo, irmãos. Foi crescendo. Ia sair, deixava um bilhetinho em casa. E quantas vezes eu estudava à noite, eu chegava em casa, elas já estavam prontas, de lá elas iam para a escola à noite comigo. E ficava brincando no pátio da escola. E assim foram crescendo. E aí chegava final de ano.
Chegava o dia da bicicleta. Aí cheguei na loja Arapuã, para comprar uma bicicleta para elas, e o dinheiro não dava. Mas eu havia prometido que ia dar um presente. E aí eu peguei, conversei com o gerente, falei: olha, é o seguinte, eu tenho meus filhos assim, assim, assim tudo, deixa a bicicleta aí, não vou levar não, porque eu vou chegar em casa com 2 ou 3, e os outros? E os outros? Aí ele falou assim: olha, é sério isso? Falei: é sério, deixa, eu não vou levar. Aí foi lá, conversou, falou: faz aqui, vamos fazer o seguinte, vai levar todas as bicicletas em prestações suaves. Amém. Então pode embalar que eu vou levar. E assim, irmãos, era. Assim crescemos e formamos. Irmãos, se for uma bala, não dá um bombom para uma bala para outra. Entendeu? Ah, você merece isso, ah, você merece aquilo. Não, irmãos. Todos não são filhos, então não dá para um, não dá para ninguém. Ou faça por um, não faça por ninguém. Ah, mas você fez isso, fez aquilo. Isso gera um conflito familiar. Aí a gente vê uma coisa hoje muito errada, irmãos. Assim, filho é rebelde, bomba na escola, entendeu? Não faz por onde, mas anda com cada lepa de celular na mão. Com cada lepa do celular na mão. Você está dando o seu suor a um projeto muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Entendeu? Então, ensina. Antigamente, a gente sabia que o prazer dos filhos era ganhar uma Bíblia, né? De presente, né? Isso aí, na vida dos cristãos, tem ido embora. Tem ido embora. Não é? É. Tem ido embora. E aí, irmão, a gente não sabe mais como coordenar a situação. Não é isso? Às vezes nós temos que repensar, trazer um conselho mais para perto. Talvez precisa de abraçar mais. O abraço ganha respeito. O abraço ganha confiança. O abraço gera sentimento. E às vezes a gente deixa essas coisas passar e ir embora. Deixa ou não deixa? Deixa. Amém? O problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre 2 filhos, faltou a Isaac como líder da casa, da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais, espirituais. Entendeu? Rebeca avaliou o dano. Ela escondia. Ela enganava e mentia, então ela separava os filhos. Mas aquele filho também via o que a mãe fazia. Não é? Quantos pais que não têm mais moral? Quantas mães que não têm mais moral? Não consegue mais dizer mais nada. Perdeu os seus valores. Perdeu os seus caráteres, perdeu tudo. Cria ferida na família, cria conflito, aí desembesta pelo mundo aí, não tem mais notícia de ninguém. Eu acho que ainda dá tempo da gente ser melhor. Dá tempo de sermos melhor. Aprender a lidar com as situações.
lidar com os conflitos familiares, com os conflitos em casas. Não deixa para tratar depois, trata agora. E aí, irmãos, isso é perigoso. Amém? Aí a gente vê que Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança de quem? Salmo 127, 3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades no desenvolvimento saudável, equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Irmãos, quantos filhos que já estão crescendo traumatizados? Quantos filhos que estão crescendo, irmãos, com descontrole psíquico, físico, emocional, trauma? Tem filhos que vê sofrimento dos pais, tem filhos que sabem até da solução, dá um conselho, mas o nosso orgulho, nós somos corrompidos pelo orgulho, e o orgulho não deixa você florescer, não deixa a gente ouvir. Às vezes você não quer falar nada, mas há momentos que aquele filho, ele quer te dar um abraço, ele quer conversar com você, ele quer, às vezes, até te dar uma solução para alguma coisa. Uma solução para alguma coisa. E a gente precisa de compreensão, irmãos. Chegar num ponto de nós decidirmos ser felizes, com a casa, com atenção. Amém? Conclusão. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos, Efésios 6, 1, 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, Efésios 6, 1 e 3. E os pais não devem provocar a ira dos, Efésios 6 e 4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Amém? Irmãos, domingo agora nós temos lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Amém? Muito bom. Vamos colocar sobre os pés e orarmos, né? Por cada um, por todos. Amanhã, quarta-feira, nós estamos aqui orando, círculo de oração, quinta-feira, culto. E assim, irmãos, e vai ser assim até chegar no céu, né? Os irmãos oram pelo projeto da igreja, já está sendo executado, né? E já ora, irmãos, por tijolos, por ferro, cimento. Ora para agora pelos materiais, que já vamos já vamos correr atrás. Estou esperando só terminar, ficar pronto o prospecto, para nós já montar esse site, esse grupo, né, desse projeto, dessa obra, e ingressar pessoas para nós trabalharmos. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esta igreja. Leve cada um em paz para o vosso lar, para a vossa casa. Que ele esteja uma noite abençoada e especial. Que cada um deles, ó Deus, o Senhor cumpra o desejo de cada coração, abençoe, dê a paz, dê a graça, dê a família. Dê, Senhor, a cada um deles o que precisam. Equilíbrio físico, descanso na alma, uma boa noite de sono e descanso. Seja, Senhor, abençoado com cada um.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Irmãos, a dor que você está sentindo hoje é a cura para o seu amanhã. Amém? Deus abençoe.